Argentina, localizada na América do Sul, ocupando a terceira posição em termos de economia na região latino-americana, com um produto interno bruto que atinge a cifra de 383 bilhões de dólares, sendo reconhecida não só por elementos culturais, como o tango e o futebol, mas também pela sua notável estabilidade econômica. Apesar de ocupar a 8ª posição em extensão territorial global, os argentinos usufruem de vastas riquezas naturais e um clima propício à agricultura e à pecuária. Adicionalmente, a população é notável por sua elevada taxa de alfabetização. Contudo, o país enfrentou uma séria crise financeira, caracterizada por inadimplências recorrentes, culminando em uma taxa de inflação anual de 115%, registrada em junho de 2023, sendo a mais alta das 3 últimas décadas. Ao considerarmos a Argentina contemporânea, é difícil conceber que no início do século XX, ela figurava entre as 10 nações mais prósperas do mundo. Naquela época, desempenhava um papel importante na exportação de produtos agrícolas e recebiam imigrantes devido ao otimismo econômico que então prevalecia. No entanto, essas épocas de bonança cederam lugar a um cenário de tumulto, tanto econômico quanto social, com mais de 32,7% dos argentinos vivendo abaixo da linha da pobreza. Neste vídeo, iremos investigar como a Argentina chegou à completa ruína de sua economia e examinaremos a possibilidade de o país se reerguer nas décadas seguintes por meio de novas abordagens políticas mais inclinadas ao liberalismo econômico. Além disso, abordaremos as propostas apresentadas por Javier Milei, atual líder nas primárias de intenção de voto, cujas ideias se alinham ao anarcocapitalismo. Então, fique até o final. Para compreender a trajetória atual da Argentina, é essencial examinar primeiramente sua situação nas primeiras décadas do século XX. Neste período, a Argentina se encontrava entre as 10 nações mais prósperas globalmente. Naquela época, o país estava quase ao nível do produto interno bruto per capita dos Estados Unidos e superava nações como a Alemanha e França. Sua economia constituía metade do PIB de toda a América Latina, sobretudo devido à sua orientação voltada para a exportação e sua destacada atuação na agricultura e pecuária. Nesse contexto, os preços favoráveis das commodities e dos produtos argentinos no mercado internacional sustentavam um crescimento estável, influxo de investimentos estrangeiros e estabilidade política, com amplas extensões de terras disponíveis, potencial agrícola e incentivos governamentais. O país atraiu uma considerável onda de imigrantes provenientes de toda a Europa, notavelmente da Espanha e da Itália. Em 1914, cerca de 30% da população argentina era composta por imigrantes. Contudo, é crucial destacar que, apesar de um crescimento contínuo, o êxito argentino estava excessivamente ligado às commodities, uma vez que o país não conseguiu desenvolver sua indústria de maneira análoga aos Estados Unidos, por exemplo. Consequentemente, diante da crise de 29 e posteriormente da Segunda Guerra Mundial, as nações importadoras dos produtos argentinos passaram a adotar medidas protecionistas visando a estabilidade de suas economias a curto prazo, considerando sua situação altamente endividada após a guerra. É notável que, entre 29 e 32, a Argentina viu um declínio de 1/4 de seu PIB. Nesse cenário, teve início o período conhecido como a década ínfame, marcado por 2 golpes de estados entre 30 e 43, juntamente com uma disseminada corrupção e um declínio econômico. O marco destacado nesse período foi o Tratado Roca-Huntsman, de 33, estabelecido com o principal parceiro comercial da Argentina, o Reino Unido. Esse acordo foi considerado prejudicial ao país sul-americano, uma vez que implicava na exportação de carne para os britânicos em troca do controle total britânico sobre o transporte, especialmente em Buenos Aires,
e na isenção de tarifas de importação para o carvão britânico. Esses fatores culminaram na ascensão de Juan Domingo Perón ao poder em 1940. Perón, por sua vez, adotou uma abordagem de forte intervenção econômica com a nacionalização de diversas indústrias e redes ferroviárias. Ele se opôs aos direitos trabalhistas e implementou um protecionismo rigoroso com o intuito de impulsionar o desenvolvimento industrial do país. Inicialmente, essas políticas pareceram dar frutos, com aumentos salariais que contribuíram para elevar a proporção da classe média argentina para 40% de sua população durante a década de 60. No entanto, a médio e longo prazo, as mudanças introduzidas por Perón permaneceram estáveis. Os gastos públicos excessivos para sustentar o bem-estar social resultaram em uma inflação persistente e elevada, mantendo uma média anual de 26% entre 44 e 74. Consequentemente, o país se tornou cada vez mais isolado e suas indústrias nunca conseguiram competir de maneira verdadeiramente eficaz. Mesmo após a queda de Perón em 55 e sua morte em 74, a corrente política por ele instaurada, o peronismo, não apenas sobreviveu, mas também manteve um domínio contínuo na política argentina até os dias atuais. Apesar de atrair seguidores tanto de vertentes de esquerda quanto de direita, o peronismo é caracterizado por um populismo manifesto e despesas públicas elevadas. Portanto, é claro que o declínio econômico argentino, apesar de uma estabilidade política aparente, foi marcado por golpes de Estado no século XX. O país mergulhou em um populismo que não só conseguiu controlar seus gastos excessivos, resultando em um déficit fiscal em 111 dos últimos 121 anos e uma alta taxa de inflação, além de uma corrupção disseminada em todos os setores. Esses elementos levaram o renomado economista americano Rutger Dornbusch a afirmar em 71 que há 4 categorias de país no mundo: os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, o Japão e a Argentina. Isso se deve às características únicas que impulsionaram o Japão e a China em direção ao desenvolvimento econômico ao longo do tempo. Em contrapartida, a instabilidade histórica da Argentina, que se destaca como uma das nações americanas a serem empobrecidas ao longo do tempo. Hoje, a situação se distingue daquela em um determinado período. Foi somente em 89, quando Carlos Menem assumiu a presidência, que a trajetória política argentina sofreu uma transformação. A despeito de se autoproclamar como peronista, Menem adotou políticas de cunho liberal, abrangendo privatizações, flexibilização do mercado de trabalho e abertura ao investimento estrangeiro. Enfim, para contornar a hiperinflação que atingiu alarmantes 1.344% ao ano em 1990, seu governo implementou o plano de conversibilidade que ancorou o peso argentino ao dólar norte-americano. Inicialmente, as medidas empreendidas por Menem não tiveram impacto negativo substancial. Houve uma significativa diminuição da pobreza e a inflação retrocedeu drasticamente para 1,6% ao ano em 1995. Além disso, os déficits governamentais foram reduzidos e as reservas internacionais aumentaram. Entretanto, essa fase positiva foi de curta duração e o país logo se viu em uma crise novamente. Devido a diversos escândalos de corrupção, aliados às crises asiáticas de 97 e mexicana de 1994. Esses eventos provocaram a saída de investimentos estrangeiros dos países em desenvolvimento, abalando a confiança dos investidores, impactando várias nações da América Latina. Adicionalmente, a fixação da taxa de câmbio argentino ao dólar, que persistiu por 12 anos, prejudicou o mercado interno. Os produtos manufaturados estrangeiros tornaram-se mais acessíveis do que os próprios produtos argentinos, gerando um aumento nas importações e a decadência da indústria doméstica. Com o término do regime cambial fixo, uma moeda notavelmente estável e aproximadamente 70% da dívida argentina denominada em dólares, a economia do país enfrentou desafios consideráveis. Comparando a Argentina com o Chile, uma nação com menos da metade da população argentina, observamos que o Chile exporta cerca de 78 bilhões de dólares anualmente, enquanto a Argentina exporta cerca de 54 bilhões de dólares por ano. Isso ressalta como a economia do país não está de maneira significativa integrada ao comércio internacional.
acumulando déficits externos e devido à inadequação das exportações, a Argentina experimentou sua pior crise na história em 2001, quando declarou um calote de 100 bilhões de dólares, o segundo maior da história. A economia encolheu 15% em um intervalo de 2 anos, e aproximadamente metade da população estava vivendo abaixo da linha da pobreza nesse período. A decisão causou um abalo na confiança dos investidores, afastando empresas estrangeiras e dificultando a obtenção de novos empréstimos internacionais para o país. No entanto, em meio a um cenário que parecia desolador, emergiu o boom nos preços das commodities nos primeiros anos do século XXI, impulsionando especialmente pela alta demanda de mercados emergentes, notadamente a China. Isso beneficiou não somente a economia argentina, mas também outras nações exportadoras de commodities, como o Brasil, Canadá e Austrália. As exportações de carne e soja experimentaram um notável aumento, ultrapassando 20% do total das exportações argentinas. Como resultado, o PIB argentino registrou um crescimento médio anual de 7,9% entre 2003 e 2008. Durante os governos de Néstor Kirchner e mais tarde de Cristina Kirchner, eles aproveitaram esse período de otimismo econômico para expandir os gastos públicos, os quais saltaram de 21% para 41% do PIB argentino em um período de apenas 13 anos sob a influência do kirchnerismo. Esse período de crescimento econômico acabou sendo mal administrado, e quando os preços das commodities voltaram a declinar, a crise ressurgiu. O governo argentino recorreu ao novo calote em 2014. A população argentina escolheu uma mudança drástica de direção ao eleger Maurício Macri em 2015, o primeiro presidente democraticamente eleito que não era peronista. Macri prometia uma abordagem mais liberal, mas suas promessas de campanha não se materializaram e reformas substanciais não ocorreram. A pobreza aumentou, assim como a inflação e a dívida. Agora, sob o governo de Alberto Fernandes, a história parece se repetir, com desafios como a taxa de inflação atingindo um novo recorde de 30 anos. Agora, sob o governo de Alberto Fernandes, a história parece se repetir, com desafios como uma taxa de inflação atingindo um novo recorde de 30 anos, com 115% ao ano em julho de 2023 e uma iminente possibilidade de calote para com o FMI. A Argentina é a maior devedora desse fundo, com uma dívida de 44 bilhões de dólares, 4 vezes a dívida do segundo maior devedor, o Egito. Adicionalmente, mesmo com metade da dívida argentina denominada em moeda estrangeira, a reserva internacional do país soma apenas 34 bilhões de dólares, em comparação com os 378 bilhões do Brasil, por exemplo. Isso implica que o país possui poucos ativos estrangeiros como segurança, o que coloca em risco o cumprimento de suas obrigações no exterior. A falta de confiança com os investidores é um fator crucial para a recuperação do país. Em meio a todo esse caos, emerge um novo nome na política argentina para as eleições deste ano, que estão agendadas para outubro. Esse nome representa uma perspectiva mais voltada ao espectro libertário. Estamos nos referindo a Javier Milei, que surgiu nos últimos 2 anos com ideias contrárias a qualquer forma de governo. Em resposta a isso, ele decidiu lançar sua candidatura à presidência. E apesar dos institutos de pesquisa sugerirem inicialmente que ele não teria força para vencer, as prévias eleitorais mostraram o contrário. O economista obteve cerca de 30% das intenções de votos. Embora possa parecer uma parcela modesta, quando comparamos com a segunda colocada, que recebeu aproximadamente 28% das intenções de votos e representa uma abordagem mais à direita, torna-se evidente que a população está descontente com as políticas falhas dos governos populistas recentes. Porém, quais são suas propostas econômicas para o país? Javier acredita na dolarização da economia, porém, deixará com a população a escolha da moeda que preferirem utilizar como meio de trocas. O candidato possui grande crítica ao Banco Central devido à constante emissão de moeda para financiar a dívida argentina, além de rígido controle sobre o câmbio para evitar a saída de dólares do país. Sendo assim, defende o fim do Banco Central. Também possui como proposta a eliminação progressiva de programas sociais, bem como defende uma reforma tributária para diminuir os gastos públicos, que, pela sua visão,
são gastos que estão acabando com a nação. Portanto, essas são algumas das propostas que Javier Milei acredita que ajudará a Argentina a sair deste caos que se instalou nos últimos 100 anos e que parece não ter fim. Concluindo, a Argentina entrou em colapso pois nunca conseguiu resolver seus problemas estruturais. Promessas vazias de políticos não adiantam se os gastos excessivos, a corrupção e a estrutura frágil corroem sua economia. A nação continua perdendo relevância no cenário internacional e talvez a última esperança seja Javier Milei. E na sua opinião, Javier Milei salvará a Argentina ou será mais um fracasso? A Argentina sem salvação? O que você faria? Obrigado por acompanhar até aqui. Se gostou do vídeo, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.